Olá, queridos, boa tarde. É com muita satisfação, com muito carinho que nós estamos aqui novamente, torcendo para que todos tenham tido uma semana maravilhosa que se passou e que possamos ter uma outra semana maravilhosa, essa semana que nós estamos entrando. Pois bem, nós vamos continuar aqui com o estudo do nosso livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido e amado Chico Xavier, né? O maior vulto da doutrina espírita que já reencarnou no nosso planeta, né? Pois bem, nós paramos na semana passada no capítulo 3 e nós estávamos falando dos exilados de Capela, né? Nós estávamos falando desses espíritos que não estavam ainda, né, preparados para continuar lá no orbe de Capela, que estava tendo uma progressão no seu mundo, deixando de ser um mundo de provas e expiações e passando para um mundo regenerador. E esses espíritos, então, eles foram exilados de lá, né? Eles foram trazidos, eles foram aceitos, acolhidos por Jesus e trazidos para o nosso planeta, para nos auxiliar, né? Ao mesmo tempo que eles nos auxiliavam, eles também iam se melhorando para poderem retornar lá para o orbe de Capela. E hoje, no capítulo 4, nós vamos falar sobre uma das 4 grandes raças, né? 4 grandes povos aí que a gente viu na aula passada, né? Na semana passada. Então, nessa daqui nós vamos ver o povo, a civilização egípcia. É com muito carinho, com muita alegria que eu falo da civilização egípcia, porque sempre tive um carinho, um afeto muito grande, uma afinidade muito grande com tudo que é do Egito. Então sempre li muito, sempre pesquisei muito sobre o Egito, particularmente tenho uma preferência de faraós, né? Que é o Tutankhamon, já tive até o apelido na internet de Tutankhamon, vê se pode. Mas veja bem, é fascinante, né? A civilização egípcia sempre me fascinou porque sempre foi uma civilização intrigante, uma civilização muito avançada para sua época, né? Alguns anos atrás aí nós tivemos uma novela, numa emissora aí do Bispo, e essa novela então, que era os 10 Mandamentos, eles colocaram a civilização egípcia como sendo terrível, como se os egípcios fossem monstros, e muito pelo contrário. Nós vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz, que o povo egípcio, de todos daqueles espíritos degredados, exilados de Capela que vieram aqui para o planeta Terra, os egípcios eram os melhores, eram os mais bondosos, né? Então nós vamos ver, nós vamos estudar um pouquinho da civilização egípcia e vai nos ajudar a tirar da mente que os egípcios eram terríveis. De terríveis eles não tinham nada, muito pelo contrário. Os egípcios foram maravilhosos e contribuíram e muito para a nossa vida, para o nosso planeta aqui. Pois bem, a civilização egípcia. Os egípcios, os egípcios, dentre os espíritos degredados da Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Penates quer dizer a casa do pai, né? Retornar à casa do pai. Retornar lá para o orbe, né? Para o seu planeta lá no orbe de Capela, né? Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos. Todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral, né?
Então a gente vê aí, foi um breve resumo do que a gente vai ver, né? E quando a gente fala da civilização egípcia, nos vem à mente o quê? As múmias, né? As pirâmides, o embalsamamento que eles faziam dos corpos, né? Os túmulos dos faraós, a gente viu que tudo que era do faraó ia para dentro do túmulo, né? Então eles tinham essa consciência, né, da morte, eles sabiam que existia, né, vida após a morte, eles já sabiam disso, e a gente vai ver mais para frente. O segundo tópico é a ciência secreta. Em virtude das mencionadas, em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados dos seus mistérios, né? Então, ora, a gente está vendo, a gente vê aqui, por esse trecho, né? Eles traziam com ele uma ciência, uma evolução que na época não cabia. Então eles tinham tudo aqui. Então o que eles fizeram com tudo isso? Eles relataram tudo, eles escreveram tudo, levaram tudo para dentro dos templos, né? Colocaram tudo isso escrito dos papiros, né? Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos estes que, entre os gregos, eram motivos de festas inesquecíveis, né? Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Por todos esses conhecimentos, eles sabiam que era inoportuno eles colocarem todos esses conhecimentos para que todos tivessem acesso, né? Porque não estavam preparados, né? Eles sabiam o que nós, a humanidade terrestre, teria, o caminho que teria que percorrer, e estamos percorrendo, para que a gente possa então também atingir um dia um nível de superação do nosso planeta, né? Deixar de ser um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo regenerador, né? Ou seja, deixar de ser um mundo onde o ódio ainda impera para ser um mundo onde o amor impera, né? E aqui nós vamos ver também o politeísmo simbólico. Quando a gente fala do Egito, sempre vem à mente o que os deuses do Egito, né? Todos os deuses, Ísis, Osíris, Sete e tantos outros deuses que a gente viu, né? Mas era um politeísmo simbólico, porque os egípcios, eles já tinham a consciência, eles já tinham a certeza, os sacerdotes, eles tinham a certeza de um Deus único, do monoteísmo, de um Deus único, né? Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas, né? Então, olha aí, o que eram todos aqueles deuses que eles colocavam, né? Aqueles deuses simbólicos. Eles conheciam os espíritos prepostos de Jesus. O que quer dizer espíritos prepostos, né? Os espíritos prepostos eram aqueles espíritos que trabalharam com Jesus, os auxiliares de Jesus, que auxiliaram o Cristo na formação do planeta Terra, nos reinos mineral, vegetal, animal. Então eles conheciam, né? Lembra quando a gente falou lá do comecinho do nosso planeta, que era uma bola de fogo e que foi condensando e que depois tinham lá oceanos primitivos,
aquela coisa toda, foi resfriando, aí veio uma gelatina por cima, depois veio lá a célula, elas foram se multiplicando, primeiro uma célula, depois elas foram se multiplicando, foram formando animais na água, da água passou para o lodo, do lodo passou para a terra, da terra passou para o ar. Lembra quando a gente viu tudo isso? Então eram esses espíritos, é lógico, que trabalhavam com Jesus, cada legião deles cuidava de uma coisa na criação do nosso mundo, né? Então por isso que eles digam isso. Desse ambiente reservado dos ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza de almas jovens, de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Então, tá vendo? Então o povo precisava, né? Aquele povo que estava ali, que eram ainda almas jovens, que vinham vindo, né? Então eles precisavam disso, dessa exteriorização. Então tinham esses deuses, né? Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza, né? Então lá na Grécia, lembra dos deuses da Grécia? Odin, Thor e tantos outros aí que a gente vê, né? Então todos aqueles... Thor não, Odin, todos aqueles deuses que a gente via da Grécia, veio daí, né? Então olha aí. Os egípcios trouxeram para nós muito conhecimento, muito conhecimento. Eles sabiam já o caminho que a gente ia percorrer. Lembra que a gente conversou, que Jesus se reuniu com a grande maioria deles e conversou, né? Explanou para eles, né? Então eles tinham conhecimento de muita coisa. O culto da morte e a metempsicose. Então vamos ver o que é isso, né? Vamos lá. Um dos traços essenciais desse povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Então, olha que interessante, né? O que a doutrina espírita coloca para nós, o que nós vemos com Kardec, né? A lei da causa e efeito, que a gente vê, o livre-arbítrio, que nós reencarnamos no planeta para expiar as nossas faltas, passarmos por provas, nos melhorarmos e evoluirmos. E o que é isso? Se não é a mesma coisa que os egípcios falavam. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. A nossa vida, o nosso bem viver, é um esforço para nós bem morrermos. Claro, para nós voltarmos melhores para a espiritualidade, né? Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do passado, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infringido no ambiente terrestre, né? Então vamos lá. Um povo bem mais avançado, muito mais avançado do que nós naquela época, né? Eles eram muito avançados em tecnologia e em tudo. Esses que não eram avançados na moral, eles foram exilados, eles desceram para a terra. E isso, na lembrança deles, sempre respeitando, né, que no nosso globo, quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado, mas temos as nossas vagas lembranças. Eles também tinham desse exílio, né? E como eles tinham essa lembrança de exílio, eles criaram que, se eles não vivessem bem, eles seriam punidos e voltariam no corpo de animais, né? Então isso é a metempsicose. Até eu coloquei aqui sobre a metempsicose, né? A gente colocou aqui, né? Que é quando um espírito ele reencarna no corpo de um irracional, né? Então por isso que eles tinham esse pensamento.
Inventou-se, desse modo, uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte, né? Então, todo aquele ritual que eles tinham e faziam na morte, que a gente falou aqui, lembra? Que a gente colocou? Que eles faziam? Retiravam as vísceras, né, do corpo, né, faziam o quê? Embalsamavam aquele corpo, mumificavam aquele corpo, né, colocavam todos os pertences dentro dos túmulos, né, daquela pessoa que desencarnou, né, porque eles acreditavam nisso, que aquela pessoa ela ia precisar de tudo aquilo, né, na outra vida. E quando a gente fala que os mistérios de Ísis e Osíris, vamos conhecer um pouquinho a história de Ísis e Osíris? Então vamos lá. Ísis era deusa da maternidade e fertilidade. Osíris, deus da vegetação e da vida do além. São personagens da mitologia egípcia. E, segundo a qual, mesmo sendo irmãos, então olha aí, Ísis e Osíris, mesmo eles sendo irmãos, casaram-se e reinavam com prosperidade no Egito, até ele ser assassinado por Sete, que era o deus da violência, desordem e traição. Conhecedora da magia, ela ressuscitou o marido, enquanto o seu filho, né, Horus, extermina Sete, vai lá e mata Sete. Né? Então lá, Ísis e Osíris, na mitologia egípcia, eles eram irmãos, mas mesmo assim se apaixonaram, casaram, tiveram um filho, Horus. Sete foi lá e mata, né, Osíris. Ísis ressuscita, né, olha lá, ela ressuscita o marido, e Horus vai lá e mata o Sete. Né? Então essa aí era o pensamento deles, né, que eles faziam, era o cultuamento deles com a morte. Então vamos lá, dando continuidade. Nós vamos agora entrar nos egípcios e as ciências psíquicas. Né? Então a gente vai ver que os egípcios, eles conheciam muita coisa, né? Muita coisa. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos tempos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Né? Então, olha aí, eles acreditavam na comunicação com os mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos. Né? Pluralidade das existências, nós vivemos muitas vezes, essa não é a primeira. E dos mundos, existem muitas moradas na casa de meu pai, como Cristo falou muito tempo depois. Né? Mas quem disse isso para eles? De onde é que eles trouxeram tudo isso? Lembra que a gente conversou? Né? Antes que Jesus se reuniu com todos eles, né, explicou muita coisa. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Então eles já tinham conhecimento do perispírito, do corpo pré-espiritual, né? Então vamos lá. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas formas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos, né? Através das seus conhecimentos a respeito das energias solares, com relação ao magnetismo humano, né? Então, olha, eles conheciam tanta coisa sobre o magnetismo do Sol, o efeito da luz do Sol, né, em nós, que é através desse conhecimento do Sol que eles desenvolveram a técnica da mumificação dos corpos, que até hoje muito se discute como que isso era feito naquela época. Né? Aliás, tudo é um assombro na civilização egípcia, né? Tudo é um assombro. Como que eles, até hoje a gente discute, grandes engenheiros, matemáticos, físicos, eles discutem como foram feitas as pirâmides, como elas estão dispostas, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente,
tudo faz sentido. Tudo vai fazer sentido, né? E esse conhecimento deles está em tudo. Em 2018, eu fui fazer um curso muito, muito bacana, muito completo, no Senac, de cromoterapia, e o professor desse curso é o Dr. Wagner Gabriel. É cirurgião dentista, biomédico, terapeuta, enfim, o Dr. Wagner é tão estudioso, que a gente sempre brinca que ele tem 1001 utilidades, né? Dr. Wagner tem um programa de quarta-feira, amanhã, tem um programa do Dr. Wagner na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, né? Um programa que fala de saúde no terceiro milênio. Então, quem ainda não assistiu esse programa, eu recomendo, assista esse programa do Dr. Wagner Gabriel, é muito importante, né? E o Dr. Wagner trouxe para nós que a cromoterapia, ela foi trazida, introduzida no nosso mundo pelos egípcios. Os egípcios tinham cômodos que não tinha teto. E no teto eram colocados, em cada cômodo eram colocados tecidos nas cores, amarelo, vermelho, verde, azul, né? E as pessoas que estavam necessitando, doentes, elas entravam nessas câmeras, a luz do sol passava no tecido, e então aquela luz azul, amarela, vermelha, atingia os corpos daqueles pacientes, né? Então olha aí, a cromoterapia, a cura com as cores, comprovadas cientificamente pelo Dr. Wagner. É comprovado cientificamente. A gente vê muita casa espírita que ainda torce o nariz para cromoterapia, mas não tem que torcer o nariz para cromoterapia. É cientificamente comprovado que a cromoterapia resolve, auxilia. Nenhum cromoterapeuta, eu sou cromoterapeuta, sou reikiano, faço auriculoterapia também e jamais eu vou falar para que qualquer um dos meus pacientes, dos meus amigos, deixem de utilizar os remédios da medicina, né, para se tratarem apenas com a cromoterapia, com o reiki ou com a auriculoterapia. Não, nós vamos fazer e fazemos os tratamentos complementares, né? Tudo se completa e tudo se ajuda, mas isso também foi trazido pelos egípcios. Pois bem, seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Então, olha lá, os reis, os filhos dos faraós, todos eles eram educados, recebiam todos esses ensinamentos dos sacerdotes. Então, eles tinham conhecimento de tudo, né? Por isso que eles eram idolatrados, porque eles tinham conhecimento de tudo. Eles eram preparados para governar o Egito, né? Mesmo que nem o filho do faraó, quando o faraó morria, o filho assumia o trono, né? Mas ele era preparado uma vida inteira para quando chegasse a hora dele, né? Ele saber o que estava fazendo ali em cima, não é como a gente vê nos dias de hoje, que nós temos governantes que mal sabem ler, que não tem preparo nenhum para comandar nenhuma nação, nenhuma cidade, nenhum estado. A gente vê que está cheio disso por aí, né? Sendo que deveria ser o contrário, uma pessoa para comandar um país, um estado, uma cidade, né? Ela tem que ser preparada, tinha que ter conhecimento, né? Tinha que ter conhecimento, tinha que saber, tinha que ser uma pessoa ponderada. Além de ter o conhecimento científico, técnico-científico, também tinha que ter moral, né? Tem que ser uma pessoa de boa índole, que vai fazer coisas boas, honestas, né? Então vamos lá, continuando. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte, né? Então, a gente vê aqui que as pirâmides eram, né? Então eram túmulos dos faraós, né? Então, dentro daquelas pirâmides era toda a energia, tudo ali foi feito, e elas foram dispostas, né, a posição delas, tudo pelo sol, né? Elas foram dispostas de uma maneira que o magnetismo é impressionante ali, né? Tudo ali é do magnetismo. Então, não é só como foram feitas as pirâmides. Qual era o conhecimento desse povo, meu Deus, para que eles fizessem as pirâmides justamente onde eles fizeram, né?
Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon. Quem que era esse Lord aí? Né? Esse Lord ele foi o patrocinador das escavações que descobriram a tumba secreta do faraó Tutankhamon e um dos homens que lá entraram. Sua morte, ocasionada por uma infecção após ser picado por inseto, foi atribuída à maldição contra os que incomodam o sono de um faraó, a exemplo de outras tragédias ocorridas com os que participavam daquela excursão, né? Então a gente viu aí o que aconteceu, a gente vê nos filmes, né? O que acontecia. Então vamos lá. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhes auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Né? Então, olha aí, assistência carinhosa do Cristo. Lembra que a gente falou que o Cristo prometeu para eles que eles não iam estar sozinhos, que Jesus os auxiliaria? E Jesus os auxiliou, mandando, enviando auxiliares e mensageiros, reencarnando ali com eles, né? Muitas vezes conversando com os sacerdotes, né? Os sacerdotes tinham mediunidade, eles conversavam com os mortos, né? Olha o que a gente vê. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingiu o fim. Né? Então, olha, eles conheceram, chegou um tempo que eles conheceram, falou, a gente já cumpriu o que a gente tinha para fazer. Nós já resgatamos as nossas dívidas, estamos aptos a retornarmos para a capela. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Né? Então, ora, quando eles sentem que eles já estão aptos a voltar, eles começam a construir, para deixar isso tudo aí para nós, as pirâmides, né? Levantaram-se dessa arte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hérculeo do trabalho de sua justa posição. O que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontra-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precisão dos equinócios, né, que são as horas, 12 horas, né, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Né? Então, olha o que eles deixaram tudo para nós. Levamos séculos e séculos para a gente chegar no estudo, né, e desvendar o posicionamento, descobrir, né, de onde elas estão colocadas, né, num ponto do nosso planeta, que eles fizeram de um ponto que eles colocaram elas, que todos os meridianos passam por ali. Olha que maravilha que a gente viu, né? Então tá aí. Então a gente vai passar para outro tópico agora, que é a redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degredados com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa então ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas
grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, né, nos exércitos de Jesus, para continuarem trabalhando com Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino. Muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões, né? Então, olha aí, o que é os Eleuses que a gente viu? Cidade grega onde se efetuava o cerimonial descrito como mistérios dos Eleuses, para iniciação ao culto das deusas agrícolas, Deméter e Perséfone, né? Mais lá para frente, eles vão continuando com essas coisas, né? Então a gente vê, a grande maioria volta para a capela, né? Para se juntarem com aqueles espíritos afins. É como se a Terra deixasse de ser hoje. Então a Terra agora vai deixar de ser o mundo de provas e expiações e ser o mundo regenerador. Aí de repente eu não estou preparado para continuar, ainda não sou bom o suficiente para continuar aqui, para reencarnar aqui. Então eu vou ser exilado, eu vou reencarnar no mundo de provas e expiações, né? Como eles fizeram. Mas o meu pai, a minha mãe, um amigo, eles estão aptos a permanecerem aqui. Mas eu os amo. Existe um vínculo de amor entre nós. O que vai acontecer com isso? Quando eu for exilado desse planeta, eu vou ter saudade do pai, da mãe, desses amigos, dos espíritos que eu amo. Acontece aqui também. Quando eles são exilados, eles deixam lá, ficam lá muitos espíritos afins, muitos espíritos que eles amam. E quando eles retornam, imagina a alegria desse reencontro. Você ficar muitos e muito tempo, né? Sem reencontrar um espírito que você ama e de repente você reencontra, né? Então muitos deles voltam lá para a capela. Mas um grande número se coloca à disposição de Jesus e fica nas hostes de Jesus. Hostes, no sentido da frase, quer dizer exércitos, né? Ficam nos exércitos de Jesus, nos trabalhadores de Jesus, para continuarem reencarnando no nosso planeta e continuarem nos auxiliando, né? Para que nós também possamos ter um progresso físico e espiritual. Eles vão nos ajudar, nos auxiliar. Sempre lembrando que nós estamos falando de um livro que foi psicografado pelo Chico na década de 30 do século passado, né? Então muita coisa já mudou, né? Eu tenho 55 anos. Se eu pegar a minha infância, aonde que eu iria imaginar que existia um telefone celular? Aonde eu iria imaginar que eu estaria falando aqui na frente de uma máquina e ia jogar isso numa rede, né? E no planeta todo as pessoas podem, com um simples clique, assistir esse vídeo que nós estamos fazendo, né? Então, jamais que a gente imaginava. A gente já ficava assombrado de ver um avião voando, né? Muito assombrado. Ficamos assombradíssimos quando vimos, então, que o homem chegou na Lua, né? E tantas outras conquistas, né? Então, assim, nós vamos progredindo, esse é o progresso material, e nós também precisamos progredir espiritualmente, né? Por isso que é muito importante a gente ler, é muito importante nós fazermos cursos, isso é muito importante, para que nós possamos continuar aprendendo, porque nós acreditamos na pluralidade das existências, nós acreditamos na vida eterna, nós temos plena sabedoria que, quando desencarnarmos, o nosso corpo vai morrer. Nós não, em espírito. Nós vamos continuar a nossa jornada. Então, daí vem a responsabilidade da gente nunca parar de aprender. A gente nunca ter o sentimento de que, eu já sei o que eu tinha que saber, ou, eu já sou bom o que eu tinha que ser. Não. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar no sentido de aprender intelectualmente, trabalhar no sentido de praticar a caridade que o Cristo tanto nos ensinou e nos ensina até hoje, e trabalhar o nosso amor, né? Amar a todas as pessoas indistintivamente, né? A gente precisa amar a todos, auxiliar os nossos irmãos,
esses tempos aí de pandemia, que estamos dentro das nossas casas, nós não podemos fechar os nossos corações. Os nossos corações precisam estar sempre, sempre abertos e cheios de amor para poder acolher todas aquelas pessoas que necessitam de nós. Porque nós também necessitamos de outras pessoas. E isso é muito importante. Nós reencarnamos e somos criados para vivermos em sociedade. Infelizmente, nesse momento, o melhor para a sociedade é o distanciamento social, né? Por quê? Para a não propagação do vírus. Mas a gente não pode distanciar os corações, os pensamentos, as atitudes de amor. Isso a gente precisa ter, né? Então, mesmo dentro de casa ou quando precisamos sair, vamos sair aí de máscaras, né? Utilizar o nosso álcool gel, lavar a nossa mão, né? Mas a gente sempre, às vezes, a gente precisa sair. A gente precisa socorrer um pai e uma mãe, a gente precisa levar um mandimento para alguém, ou comprar um mandimento, ou buscar um auxílio que estamos necessitando, porque nem todos nós, né, estamos aí preparados para doar, muitos de nós temos que receber, né? Tem muitas pessoas que estão necessitadas de doações e só estão sobrevivendo por doações. Então, olha aí a nossa responsabilidade nesse momento. Não estamos reencarnados no planeta num momento desse de pandemia à toa. Quando nós reencarnamos, nós já sabíamos que iríamos passar por isso. Então, da mesma forma que nós sempre passamos por todos os problemas da nossa vida, nós também vamos passar por esse. Mas de que forma que nós vamos passar? Nós vamos nos fechar em nossas casas, fechar os nossos corações, pensarmos só em nós e que se dane o mundo lá fora? Ou nós vamos pensar no outro, ou nós vamos tirar um tempo para orar por nós e pelo outro. Ou nós vamos ter um tempo para repartir um pacote de arroz, um pacote de feijão. Então, tudo isso é muito importante. Nós já sabíamos que iríamos passar por isso. Então, vamos aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando, de estarmos passando por um problema desse, né? Por estarmos passando por um período de transição planetária. Nós estamos passando por esse período. Então, é muito importante que nós, como espíritas, que estudamos a doutrina, nós não temos nenhuma dúvida de como o mundo foi feito, de onde viemos e para onde iremos. Nós não temos dúvida nenhuma. Nós acreditamos num Deus que é puro, num Deus que é sábio, num Deus que é só amor, é só virtude, né? É só perfeição. O nosso Deus não é um Deus punitivo. O nosso Deus não usa arma. O nosso Deus não manda a gente matar ninguém. O nosso Deus não manda nós odiarmos ninguém. Deus é todo amor, sabedoria e bondade. É o Deus de todos. É o Deus que a doutrina espírita nos apresenta, nos faz enxergar. Olha que maravilha. E é por este Deus que nós temos que trabalhar. Independentemente qual seja a religião, o credo, não importa, gente. Deus é um só. E Ele é só amor, bondade e justiça. Então jamais Deus vai mandar a gente fazer qualquer ato que não seja de amor. Né? Então vamos sempre pensar nisso. Vamos ficar com esse pensamento. Na semana que vem, dando continuidade ao estudo do nosso livro, nós vamos entrar no capítulo 5 e nós vamos ver a Índia, né? A organização hindu. E a gente vai ver muito mais. Então a gente vai ver a Índia. Depois, no capítulo 6, nós vamos ver a Indo-Europeia. Depois, nós vamos ver o povo de Israel. Né? E assim nós vamos dando continuidade. A China milenária, e nós vamos dando continuidade aos nossos estudos. Então, espero que todos gostem aí. Né? É um livro muito interessante do Chico. Quem ainda não leu, para poder acompanhar o nosso estudo, tiver oportunidade, se entrar num site que chama E-Book Espírita, dá para baixar esse livro grátis, gratuitamente no celular, no iPad, no computador, né? A Caminho da Luz. Entrando lá no E-Book Espírita, você vai ver lá pelos autores,
vai ver Chico Xavier, clica lá no Chico Xavier, é por ordem alfabética, então vai estar lá Caminho da Luz, clica nesse livro, baixa e vamos ler juntos. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e que os bons amigos da espiritualidade possam continuar nos auxiliando, nos amparando e nos protegendo. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus e até a semana que vem.